Pessoal, eu vou receber aqui a professora Jaqueline Muniz, socióloga, especialista em segurança pública. Ela está fora do Rio, mas aceitou conversar com a gente para falar sobre esse momento difícil que a gente está vivendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, crise de segurança pública. Deixa eu trazer aqui a professora Jaqueline, mais uma vez. Bem-vinda à Jornal da Foto, tudo bem? Oi, Miguel. Boa noite a todos, a você e aqueles que estão conosco aqui assistindo. Eu estou aqui um pouco improvisada, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou aqui na Universidade da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis, na sala aqui de reuniões que eles me cederam, né? Porque eu vim aqui a convite deles, eles estão discutindo, né, uma atualização dos processos formativos dessa polícia. Eu vim aqui, cheguei aqui ontem, vou embora, né, mais tarde, né, para contribuir, né, com essa reestruturação dos processos formativos e operacionais de uma polícia federativa que é fundamental e necessária na democracia, aprendendo com os erros, né? Então, me desculpem, eu estou aqui no celular, tentando usar a rede, né, a rede institucional, e é isso, né? Tá ótimo. A internet está boa, o som está bom, então vai dar tudo certo. Deixa eu só cumprimentar mais uma vez os internautas que estão assistindo a gente. Teve um superchat aqui de um tempo que eu acabei esquecendo direito, desculpe. Moro preso, eu me candidato a ser carcereiro voluntário. Obrigado, Devano, pelo comentário. Pessoal, é muito bom deixar superchat aí para a gente, colaborar com o programa. Curtam aqui o canal, por favor. Usa o botão de curtir, é muito importante. Jaqueline. Oi. Assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca. Brasil em choque. 3 médicos, pessoas completamente inocentes, e uma linha da investigação da Polícia Civil fala que foi por engano, que eles queriam matar um miliciano, que um rapaz lá, o médico, era parecido. Outro médico, graças a Deus, se salvou, tá vivo e está bem. 3 jovens, muito jovens, eles tinham por volta de... Um deles era mais velho, mas os 2, volta de 30 anos. Como é que você leu, né, esse crime e como você vê que o poder público está reagindo a ele? Bom, eu tomei conhecimento, tão logo cheguei aqui, né, da tragédia. É uma chacina de pessoas brancas que vieram visitar o Rio de Janeiro, de classe média, são médicos, para participar de um congresso, que todos nós fazemos, né, viajando para fazer congresso e tudo mais. Mas a gente precisa situar do que se trata. Ao olhar as cenas e aquilo que foi possível apurar pela imprensa, pelos meios de comunicação e pelos informes, ainda que parciais, dado pela polícia no Rio de Janeiro, nós podemos ver algumas coisas que já são básicas. Tá? A primeira delas aqueles médicos foram para um quiosque, que é uma coisa muito comum de turista, né? Você sai do seu hotel, procura um lugar aprazível de frente para o seu hotel, todo mundo cansado para tomar um drink e confraternizar. Né? É o que a gente faz quando a gente chega numa outra cidade, né? Vai para um lugar pertinho ali. Bom, eles estavam ali e eles foram executados. A lógica foi de execução. Para eles serem executados, né, que matarem pessoas erradas, né, teve um olheiro. Tinha alguém naquele entorno do quiosque que informou, olha, tem aqui não sei quem, parece com... Tá claro? Isso quer dizer que esse olheiro funciona como uma espécie de chegado do tráfico ou perímetro de milícia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje quem faz os policiamentos no Rio de Janeiro tem sido as organizações criminosas, sejam as milícias, no plural, sejam, né, os chamados bandos armados do tráfico, que eu chamo todos de governos autônomos e criminais por essa razão, porque quem controla território, controla a população e regula mercado ilegal, o governo é. Né? Então, se tratam de governos ilegais. Isso é produto da política de banalização das operações. Quer dizer, a polícia cotidiana, né, não faz mais o policiamento, as polícias foram expulsas das ruas, né, para ficar fazendo operações que produz, né, que servem como palanques eleitorais, que servem para produzir estatística para governador, como eu já coloquei aqui, até na sua página, no seu site, no site desse programa, e com isso as ruas passaram a ser ocupadas. Né? Um novo tratado de Tordesilhas pelas organizações criminosas e firmas clandestinas de segurança.
Então, como você vê, a polícia do bem foi saindo da rua e cedendo lugar, né, para os domínios criminais armados aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ora, isso se reflete ali. Né? Olha aqui tem um bandido. Né? Então, você pode chegar e executar. Bom, mas como é que isso é possível? Primeiro, aquela área, né, ela é policiada pelo crime. E foi o crime que não, integrante, né, dessas redes criminais que informou. Ninguém chega ali e entrevistou para saber. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que não teve uma pronta resposta, pelo menos aparentemente, da polícia. Né? Porque a capacidade de pronta resposta, que é uma mobilidade, que é uma das modalidades de policiamento, desculpa, né, diante de uma emergência, a polícia tem que chegar em menos de 10 minutos. É isso que justifica a existência de um 90, tá? E do 92, do 91, como queiram. Tá? Tanto da presteza de socorro dos bombeiros, quanto da presteza de socorro e pronta resposta da polícia militar. Tá? Em quanto tempo chegou uma viatura ali? E qual viatura? Né? Havia vazio de policiamento? Como eu disse, está todo mundo brincando de síndrome do cabrito, sobe e desce morro fazendo operação, não tem ninguém policiando. Né? É fato que nós sabemos que a chance de uma polícia pegar um crime em andamento é baixa, tanto no Rio de Janeiro, como em Nova York, como em Londres, em razão da complexidade do cenário urbano. É por isso que se desenha um conjunto de estratégias combinadas, capacidades combinadas, para poder garantir presteza e pronta resposta, né, para a população, portanto, prover segurança. Queria deixar claro que operações não produzem segurança porque os resultados, né, são pontuais em termos de controle de território e população. Ela produz efeitos repressivos pontuais que, sem o policiamento convencional, acaba virando um 6 trocado por meia dúzia, um enxuga-gelo, um morrer na praia. Então, o que nós vimos ali, a primeira coisa chegaram, como se não houvesse amanhã, muito à vontade, atiraram, voltaram a atirar, porque se entendia ali, né, como algum alvo, né, que precisava morrer. Gostaria de deixar claro também que quem administra mortes, determina as regras do morrer, do deixar morrer ou do matar, é o Estado. O Estado funciona como uma agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal. Né? E nós não vimos ali, né, a pronta resposta, essa presteza. Tá? Então, essas pessoas sofreram um atentado, né, confundidas, vamos imaginar essa hipótese, isso não é implausível, tá? Que tenham sido confundidas, né? Que uma delas tenha sido alvo, e aí atira em todo mundo, tá? Mas começa com o olheiro. Quem é que deu essa informação? Será que também, né, expulsaram as viaturas daquela área? Né? Com que tempo, né, o bombeiro, o corpo de bombeiros ou a polícia militar demorou para chegar ali? Porque se for depois de 10 minutos, é a polícia do depois, percebe? Quando tudo está voltado para a operação, para a polícia ostentação, para a polícia de espetáculo, para produzir saldo operacional e estatística para governante, você deixa de fazer o arroz com feijão do policiamento, né, da segurança pública, que controla o território e a população, como eu estou falando. Tá? Bom, corta outra cena. Em menos de 24 horas, os possíveis suspeitos de terem matado errado, tá, são executados. Então, eles foram identificados, julgados e sentenciados, tá, por aqueles que exercem controle territorial armado. Seja em consórcio, Comando Vermelho com a milícia, da Gardênia, seja o que for. O fato é que tiveram esta oportunidade de fazer. Tá? Por quê? Porque morte errada é uma coisa que o crime não gosta. O crime aprendeu, o crime organizado, os diversos crimes organizados aprenderam que matar errado aumenta o custo de operação do crime organizado, né, reduz a lucratividade, cria uma janela, um teto de vidro, sabota as alianças, porque a sociedade fica cobrando resultado. Né? Ah lá, morreu inocente, ali morreu, não vai fazer nada, cadê a investigação? Como eu vi aqui as pessoas demandando, né, respostas do Estado, do poder público. Então, matar gente errada, porque matar gente certa pode. Um antidômetro, né, de uma política da guerra contra o crime que produz a paz do arrego e a paz da propina, a paz do cemitério. Né? Correto? Né? Como temos assistido na matança, nas mortes que acontecem na Zona Oeste e tudo mais. Perceba que o crime aprendeu com o assassinato da juíza Patrícia Scioli, que chegou a ser nossa aluna na UF, com a morte do jornalista Tim Lopes e com, né, a morte de Marielle, que não vale a pena matar a pessoa errada, que é bom ter cuidado, porque senão, né, todas as atenções se voltam para aquele grupo, né, suspeito de ter matado, e isso atrapalha a economia política criminosa, itinerante, em rede,
que funciona e que expande o crime para além das fronteiras do Rio de Janeiro. Guerra contra o crime fortalece grupos armados e expande. Queria deixar claro que não interessa a nenhuma boca de fumo, não interessa a nenhuma economia criminosa manter a sua drogaria ilegal fechada trocando tiro, porque senão você nem paga os fornecedores e menos ainda honra a sua folha de pagamento e assusta clientes. As pessoas estão no crime porque dá dinheiro, poder e prestígio. Tá? Perceba que foi o próprio crime que elucidou o crime. Tá? Dando como resolvida a questão. E matamos gente errada. No meio dessas pessoas tem parente de gente importante. E deu ruim. Nós vamos ser caçados, a população vai exigir respostas, isso vai atrapalhar os nossos negócios, vai atrapalhar a propina, vai quebrar os nossos alvarás de funcionamento. Correto? A economia criminosa paga para funcionar. E quem dá o alvará é o Estado, de alguma maneira. Tá? Por conivência, convivência, parceria, sociedade. Tá? Então, é disso que nós estamos assistindo. Quem foi que elucidou o crime? Quem foi que disse, são esses aqui, matei, que aí já mato a galinha dos ovos de ouro da investigação da inteligência? O próprio crime, ou setores do crime, porque mataram errado, fizeram lambança. Agora, quando o Estado mata errado, né, na chamada bala achada ou bala perdida, se produz forjados, tá, e fachadas de legalidade. Olha que interessante isso no Rio de Janeiro. Né? A morreu é bandido. Tá? Morreu, imediatamente recebe o lar. Por isso mesmo, ô Miguel, você começou dizendo eram inocentes. Ora, uma vez morto, quer dizer então que vítima inocente não pode morrer. Vítima culpada pode. Essa construção da vítima inocente é porque nós naturalizamos o morrer no Rio de Janeiro, a autorização para matar, a gestão das verdade, mortes. A gestão das mortes. Né? E o que eu estou tentando dizer aqui? Que foi o crime que elucidou. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção que, quando estávamos no governo, em 1999, nós criamos o maior programa de reestruturação, informatização, tá? Reengenharia de processos de trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a Delegacia Legal. Criamos o ISP, mecanismos, instrumentos de desempenho, fizemos concurso público, ampliamos salários. Ou seja, essa polícia, na época, ela tinha em torno de 6% a 8% de elucidação de homicídios. Passado 20 anos, ela subiu para 12%. Essa taxa é uma taxa absolutamente insatisfatória, porque o homicídio é um dos crimes de mais fácil resolutividade, porque tem intenção. Com todos os crimes que têm intencionalidade, que não são crimes de rua, crimes de oportunidade, crimes itinerantes, de rua itinerantes, mas que guardam intencionalidade, ou seja, uma relação entre quem mandou matar ou quem matou com a vítima, né? Ele tem elevados fatores de resolução, portanto, é mais fácil de resolver um homicídio do que um furto. Um furto que você não sabe se roubou, se perdeu, né? Os fatores de resolução não estão claros. Tá? Então, esse é um crime que o mínimo que você tem que apresentar de taxa é 40% de elucidação. Nós temos que lembrar que, apesar de todos os investimentos feitos ao longo de décadas, essa polícia subiu 4%. E desses 12% de elucidação de homicídios, a maioria deles já se sabia a autoria, como esse caso. A autoria está presumida. Então, não houve uma alocação substantiva de recursos investigativos. Se a polícia não está alocando recursos investigativos, é porque não é prioridade política investigar, e sim fazer operação. É por isso que a própria Polícia Civil também faz suas operações, porque é por meio das operações que você pode ampliar orçamento, prestígio, poder e influência política, tanto na LERJ quanto no governo executivo. Tá certo? No executivo. Percebem? É disso que se trata. Quer dizer, atendemos a sua demanda, aumentou-se o salário, fez-se concurso para mais policiais, reestruturou todas as delegacias, tirou-se a carceragem, colocamos mais de 20 softwares de análise criminais. Eu mesma criei a primeira turma de analistas criminais das polícias militar e civil no Rio de Janeiro, em 1999, levando um grupo de policiais para serem capacitados no CRISP, no Centro de Estudos, na UFMG. Tá? Isso é 1999, nós somos de 2023. O resultado que se entrega é uma melhoria de 4% num crime que você tem que ter um mínimo de 40% de resolutividade. Então, foi o crime que resolveu o homicídio praticado pelo crime. O que você está dizendo? Que morrer é barato, que morrer não é prioridade, que matar policial, matar cidadão, matar criminoso é prioridade. Então, não tem problema matar. Tá? Tem um barateamento, e esse barateamento atende, tem uma rentabilidade política eleitoral, como eu estou falando. Tá? Então, não me surpreendeu a tragédia.
E não me surpreendeu que seja o crime que deu uma satisfação à sociedade, porque ele é governo. É o Comando Vermelho que mandou matar não sei quem. Entendeu? Não me importam as fábulas que no momento estão aparecendo nos jornais. Tá? O que importa é a engrenagem que está por trás disso. Tá certo? Em 24 horas. Você sabe por quê? Porque o homicídio se resolve menos em uma semana, né? Em qualquer lugar, a maioria deles. Porque tem muitos fatores de resolução. Tem conexões e links entre as vítimas né, e aqueles que foram algozes, autores, né, do homicídio. Por isso é um crime que é grave, né, porque tira a vida, mas, ao mesmo tempo, ele tem apresenta padrões elevados de elucidação. Tá? Que não é o nosso caso. A Polícia do Rio de Janeiro é que tem um dos piores fatores de resolução. Por que será? Você deu os brinquedos, você preparo, você deu inteligência, você deu tecnologia. E por que não produz o tal do resultado se cumprir o mantra? Porque não é prioridade política. Tá? Isso não sendo prioridade política, você vai alocar os recursos de polícia para outro lugar. É por isso que as mortes que são reveladas no Rio de Janeiro são feminicídios e outras dinâmicas cuja autoria já está dada na cena do crime, cuja autoria já é revelada previamente. Então, você não tem, necessariamente, como eu disse, a alocação de recursos investigativos. Não foi a polícia que descobriu, ela apenas comunicou à imprensa. Tá? Então, não teve trabalho investigativo. Ainda. Então, o crime não está resolvido. Correto? Ainda que tenha autoria presumida, o crime não está resolvido. A dinâmica ao que ele se deu também não está resolvida e esclarecida. Não adianta pôr cano quente. O crime resolveu, fez o trabalho por mim. Vamos mudar de assunto. Não vamos mudar de assunto, porque o que aconteceu é produto da terceirização do arrendamento dos territórios do Rio de Janeiro para para grupos criminais. Como eu tenho dito, o Rio de Janeiro está funcionando como uma imobiliária que arrenda territórios para grupos criminosos. Né, que pagam, né, e lavam seu dinheiro em caçador de campanha. Vai continuar assim? Vamos ficar assustados a cada nova tragédia, a cada crônica da morte anunciada? Porque esses turistas, né, eles estavam ali, né? E como é que você pode antecipar uma situação como aquela? Não pode. Tá? Você não tem como antecipar uma situação como aquela. Né? O que você tem é a capacidade de pronta resposta e cobertura ostensiva em tempo real, o que não havia ali. Tá? Por outro lado, então, você não tinha nem capacidade de pronta resposta ostensiva e você também não tinha um acúmulo investigativo, entendeu? Para intervir. Eu fiquei sabendo, eu binei, entendeu? Então, a polícia no Rio de Janeiro está sendo a polícia do depois que matou, a polícia do depois que rolou, tá certo? E não a polícia do antes do que a coisa acontece, durante e depois. E isso não é assim porque a polícia não sabe fazer o trabalho dela. Isto é assim por prioridade política. Então, há que perguntar àqueles que ganham a eleição, tá? Que fazem bravatas com a guerra contra o crime e que retiraram a polícia das ruas. Se você andar pelo Rio de Janeiro, você vê viatura parada. Você não vê ronda. Tá? Você vê viatura parada economizando gasolina. Né? E o que você vê são, né, os controles territoriais, os passaportes territoriais feitos pelas milícias, pelo Comando Vermelho, pelo Terceiro Comando. É isso que você vê. Tá? É isso que a gente assiste, uma estrela de Israel, do complexo de Israel, né, que é, né, um consórcio criminal no alto de qualquer lugar, né, de uma boa parte do Rio de Janeiro você enxerga aquela estrela, né, um consórcio criminal que construiu uma ponte de carros, né, sob os olhos, né, do Estado, né, no seu domínio armado, no seu protetorado, como se também não houvesse amanhã. É disso que nós estamos falando. Estamos esperando acontecer mais o quê? Tá? E não é porque mataram os turistas médicos brancos de classe média vindos do Rio de Janeiro. Não é só por isso. Porque a gente não vou cair, nesse momento, eu não vou fazer nem viés racial, nem viés de classe. Foi uma chacina. Ainda que a gente saiba que a maior parte dos mortos no Rio de Janeiro são pretos, pobres, que moram longe, moram nas periferias. Né? No entanto, é preciso entender que tem uma dinâmica comum. Tá? A dinâmica comum por trás é essa, quem está exercendo o governo. Chega a ser patético, que o próprio crime elucide o crime. Sabe o que isso lembra? Lembra da indústria dos sequestros? Lembra dos homens da capa preta no Rio de Janeiro? Por que o sequestro era um crime maravilhoso? Porque quem praticava o sequestro era também quem elucidava. Então, era o crime perfeito nesse sentido. Tá? Então, nós estamos assistindo. Então, perceba que quando é o Estado que mata, você tem forjado. O Estado mata, rola um forjado, rola uma fachada de legalidade. O crime não, o crime diz, eu matei errado,
E está aqui, já também matei, já sentenciei, porque a solução é a violência, tá certo? Para mecanismos na economia política da ameaça, aliás, desculpa, na economia política da proteção, que não é segurança pública, o fundamento é a ameaça, é fidelizar as pessoas pela ameaça, pelo risco iminente de vida, inclusive dos seus clientes também, e, sobretudo, dos seus colaboradores. Matar errado, o olheiro bateu errado, tá? Não fez o serviço direito de policiamento, de vigilância. Tá? É disso que se trata, porque o policiamento estava sendo feito por quem? Pelo crime. Ou aquele grupo chegou ali de preto para atirar porque não tinha nada para fazer, a vida estava monótona. Não. E quem foi que bateu? O perímetro da região, o olheiro, o chegado. Estou citando 3 expressões comuns na gestão dos territórios no Rio de Janeiro. E que estava ali, naquele espaço, vigiando aquele espaço. Você acha mesmo que algum miliciano anda sem a sua segurança? Ele é que é o gestor do território. Né? Então, não é isso que nós estamos falando, é uma questão, para mim, muito clara. Né? Eu vejo apenas a repetição da mesma tragédia a qual eu tenho me referido ao longo de tempos no Rio de Janeiro. Falei da milicialização, falei de tudo isso, tenho chamado a atenção para isso. Né? Agora, isso vai se manifestar de várias formas, né? Como essa, né? A morte da pessoa errada. Certo? Isso é que está chocando as pessoas. Morreu gente errada. Tá? Porque morrer no Rio de Janeiro, né, de morte matada, o crime não gosta de bala achada, de bala perdida. Cada bala custa R$4, tá? A mais barata. E 12. Entendeu? Manter a logística do crime, que você, inclusive, contrata os serviços de segurança da própria milícia, que tem passabilidade, entra e sai de qualquer lugar, traficante não sai e não entra de qualquer lugar, é caro. Você não pode pôr a sua cocaína numa seguradora. Correto? Você não pode reclamar na delegacia que levaram o seu patrimônio criminal, as suas mercadorias criminais. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria, exercício de governo. A minha pergunta é, o Castro está governando o quê no Rio de Janeiro? Porque não é a segurança pública. Essa está sendo terceirizada para o crime. Né? Há muito tempo, não é de agora. Né? As pessoas não policiam. Cadê a polícia? Eu quero que a polícia volte a policiar. O arroz com feijão do policiamento. Né? Aqui se gasta muito, se gasta mal. Né? Todo mundo foi brincar de fazer operação de síndrome do cabrito, que é o que dá visibilidade, o que dá prestígio, o que dá poder, o que permite carreiras eleitorais, tá? Reeleições. Cada operação é um segundo, terceiro palanque eleitoral. Agora, operações é uma ferramenta necessária da polícia? É. Ela é o estado da arte da repressão qualificada. Ela não pode ser repetida e banalizada dessa forma vulgarizada que nós temos no Rio de Janeiro, porque ela perde a capacidade de sustentar o próprio efeito que ela produz. Então fica esse enxuga-gelo patético, entendeu? Que demonstra 2 coisas, não é incapacidade e incompetência, demonstra desvirtuamento em função da obediência, né, às diretrizes políticas que são dadas, ainda que de boca. Tá? Então que fique claro isso aqui. Professora, a senhora Jaqueline, você é favorável à cooperação com o governo federal, ou seja, a Força Nacional? Você acha que a Força Nacional ela pode colaborar na segurança pública do Rio de Janeiro em momentos de crise? E em relação a esse crime, por exemplo, dos médicos, você acha, por exemplo, que seria interessante a Polícia Federal participar? Fica todo mundo dando satisfação à sociedade. Não tem plano. Qual é o Plano Nacional de Segurança? O plano lançado, o Enfoque, que é o plano de enfrentamento ao crime organizado que o governo federal lançou essa semana, né? Correto? De que maneira ele se articula com o PAS, que também foi lançado do governo federal, com o PRONAS e com o SUSP? De que maneira ele se articula com as políticas regionais e estaduais de segurança? Do contrário, correto? É marcar presença, é fazer foto para o Instagram, não vai mudar nada. Eu fui uma das pessoas que desenhou a Força Nacional em 2003. Mas não para ela ser o que ela virou, esse ornitorrinco que põe ovo, tem bico de pato, tá certo? Né? E é mamífero. Ela virou uma gambiarra. Tem que lembrar que a Força Nacional tem apenas 1.300 integrantes mobilizáveis. Em momento algum, em lugar nenhum, em circunstância nenhuma, ela é capaz, será capaz, porque não foi feita para isso e nem há condições, os policiais da Força Federal, da Força Nacional, às vezes, ela é caríssima, ela é uma ação federativa. Ela jamais substituirá o policiamento convencional. Ele é um recurso suplementar. Não é nem complementar. Suplementar e pontual. Tá certo? Neste caso,
de um assassinato que se deu, uma chacina, ela vai fazer o quê? Ela vai emprestar peritos à Polícia Estadual? Ela vai agregar a investigação? Mas não tem a Polícia Federal, né, que pode colaborar? De que maneira seria essa cooperação? 30 pessoas aqui para fazer o quê? Porque se ela emprestar 300 para o Rio de Janeiro, ela já está gastando 20% a 30% de todo o recurso que tem que ter empregado. E se outro estado precisar? Então fica um bando de arremedo. Entendeu? Isso é arremedo, isso é biarra. Tá certo? Porque não tem plano. Qual é a força conjunta que vai operar? Qual é o prazo? Quais as modalidades de emprego? Que resultado se espera? Entendeu? Essa lógica da prioridade circunstancial, essa lógica varejista, operando no susto, né, que é a política do susto operacional. Isso não produz nada. Né? Muito ao contrário. Né? Inclusive, não fica bem na foto. A foto de chegada da Força Nacional pode ser bonita e o resultado será pífio a alto custo. É preciso um plano. Qual é o plano? A ação conjunta, a integração. Né? Qual é o plano do Castro? Está escrito? Qual é o plano operacional? Na maré, né? Correto? Porque cada hora é uma coisa diferente. Né? Então fica assim, é um plano que tem 3 pernas, um olho, 4 cabeças, um braço, entendeu? Porque o corpo crescendo em torno da orelha. Né? Nós temos que parar de sair de prioridade circunstancial em prioridade circunstancial, torrando dinheiro público, né? Distribuindo no varejo, sem uma estrutura, um plano. Qualquer que seja o plano, tem que ter uma prioridade. Eu não estou discutindo qual é a prioridade, porque eu não sou a presidente da República, não fui eu que fui eleita, também não sou eu a ministra, correto? Mas cadê o plano? Do contrário, é ajuntamento. Que eu saiba, ajuntamento de coisas não é integração. O fato de que está tudo junto no Ministério da Justiça não está dizendo que tem integração. Junto e misturado não garante viabilidade de políticas públicas. Hoje, o Ministério da Justiça, que deveria estar separado do Ministério da Segurança Pública, porque junto e misturado produz monopólios, mas não garante políticas públicas. Tá? O Ministério da Justiça hoje é responsável da segurança por várias políticas nacionais. Vamos nós? A política de justiça. Qual é a política nacional de justiça? Penas alternativas, mecanismos, né, de reinserção dos presos, juizados criminais, como é que é? Qual é a política nacional de justiça para dialogar com o judiciário? Qual é a política penitenciária? Nacional penitenciária, já que todo investimento, né, no sistema prisional brasileiro, que é o 3º maior do mundo, tá certo? Qual é a política? Vamos viver de crise como o Rio Grande do Norte, onde 30 milhões repassados corresponde a 2 meses de pagamento de custeio? Não dá, né? Então, cadê a política penitenciária? Terceiro, cadê a política de migração e refúgio, que também pertence ao Ministério, além das fronteiras, dentro da fronteira? Política de refúgio e migração. Cadê a política de direito do consumidor, que afeta diretamente a nossa segurança ali no consumo diário? Né? Tá certo? Cadê a política de drogas e recuperação de ativos? E, por fim, sexta, cadê a política nacional de segurança? Essas 6 políticas nacionais, que podem estar articuladas ou não, aí quem é o formulador, quem é o gestor, estão debaixo do Ministério da Justiça. Nós mal sabemos das outras. Nós sabemos um pouco do que está acontecendo na política de segurança, mas mesmo assim apresentado em pedaços. Então a gente não consegue juntar. Quem tem que juntar os pedaços e dizer que está integrado e que está ali dialogando com os estados, repactuando com os estados, você não pode repassar dinheiro para os estados e brinquedos sem contrapartida. Tá certo? Qual é a adesão do Estado às diretrizes, né, da política nacional? Não se sabe. Entendeu? Então fica todo mundo trabalhando na emergência. Isso dissolve a responsabilização pelos resultados. Né? Correto? Só que o Ministério da Justiça não está vivendo aqui na esquina. O responsável pelo imediato, pelas circunstâncias, é o município e o Estado. Então, é preciso que o governo federal, além de atuar de forma direta, ele seja indutor, articulador, coordenador, né? Que não fique rifado, né, pelas prioridades circunstanciais. O contrário, não precisa ter feito nenhum. É resposta catártica. Eu estou sendo muito sincera, porque nós já assistimos isso várias vezes. A questão não é empregar os meios, é o modo como repetir os mesmos meios. São os modos como os meios são empregados. Eu fiz a conta aqui. Se mandar 300 guardas, 300 integrantes da Força Nacional para o Rio de Janeiro, tá, dividido por quadrante temporal, vai me dar 20 guarnições, que não vai dar conta nem de um perímetro pequeno de pátio na maré. Então, o que eu vou fazer com eles? Para que o emprego deles seja suplementarmente, digamos assim, palavra que não existe, útil.
Vai cobrir. Qual é a cobertura que eles vão dar? Vai ser cobertura extensiva? Vai ser um apoio de cerco tático? O que é que vai fazer? Tá certo? É um bando de peritos, vai vir um grupo de 20 peritos, entendeu? Para reforçar o trabalho de perícia e poder elucidar esse crime, porque até agora quem elucidou, não, foi o crime. O próprio autor, né, foi lá e disse, fui eu que fiz. Tá? Percebe? Então nós temos que parar, né, com isso, parar de ajuntamento. Ajuntamento na integração. Estamos juntos e misturados, tá certo? Não produz resultado, nem de curto, nem de médio e longo prazo. E nós temos que parar de curto-prazismo. Eu entendo que a segurança pública é a dimensão mais visível de todas essas 6 políticas, né, 6 competências que estão debaixo do Ministério da Justiça. Se eu também fosse a ministra, eu também ia querer tudo debaixo da minha asa, entendeu? Né? Porque o que me dá visibilidade política, né, é a segurança. Você mesmo aqui, como meu interlocutor, você sabia dessas outras que estão debaixo do Ministério da Justiça? Pois é. O que está sendo feito em relação a elas? Elas estão sendo implementadas? Com que prazos, com que meios, com que recursos, com que programas? Com quais programas? Então, eu estou dizendo que o Ministério da Justiça é um ministério que é sobrecarregado de ações. E não foi pelo 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro sobrecarregou a Polícia Federal, que, aliás, essa sim está sendo sobrecarregada. Tudo passa pela Polícia Federal. Não? Ou seja, daqui a pouco a Polícia Federal vai ter saturação de demanda e incapacidade de dar conta de sua rotina operacional. Isso também reflete, né, uma ausência de prioridades, né, e de um guarda-chuva, que é a política nacional, que possa dialogar com os estados para além do susto, para além do imediato. Né? Senão o governo federal também vai ficar brincando de operação conjunta para lá e para cá. Tá certo? Não, nós temos que ter uma política de curto, médio e longo prazo. Tá? A segurança pública é curto prazo? É, também. Mas ficar ali refém é isso. Então, estou fazendo a conta aqui. Né? Vai colocar a Polícia Rodoviária Federal para apoiar nas artérias principais do Rio de Janeiro? Não há problema algum de fazê-lo, desde que se desenhe um protocolo interagência, tá certo? Para que você tenha padrões táticos claros, competências delimitadas e não ter bateção de cabeça e oportunidade de escalada no uso de força, para que não se produza nem genivaldos, nem crises. Né? E olha que eu estou falando isso na casa da Polícia Rodoviária Federal, porque há padrões profissionais pelos quais todas essas polícias e recursos podem ser empregados. Tá? Então, isso tudo não é problema, muito ao contrário, é importante ações federativas. Agora, não é paliativo. Tá? Nós estamos falando de governos criminais armados, nós estamos falando de arrendamento de territórios populares, eu estou falando de uma economia política itinerante em rede. A razão de ser de uma economia criminosa funcionar, ela poder se expandir, entendeu? Não é essa coisa que o crime chegou na Bahia. Né? É que os grupos locais, por exemplo, dependem para que eles possam otimizar seus custos, garantir preços, pagar fornecedores e ter rodízio de mão de obra, eles precisam trabalhar, né, como holding. Tá? Isso aqui é mercado. É um mercado criminoso, é legal? É, mas é mercado e de alta lucratividade. Então, precisam funcionar como uma grande holding. Né? Vai fazer parcerias, né, com outras firmas criminosas de maneira a reduzir o custo logístico de proteção das mercadorias criminosas, otimizar o acesso a essas mercadorias com fornecedores confiáveis e regulares, ampliar o fluxo, né, de mão de obra. Tá? É disso que nós estamos falando, né? Que o crime chegou na Bahia, que não era de lá. Esse tipo de discurso é uma presta de serviço, né? O sujeito não querendo se responsabilizar pela gestão que fez. Né? Então, nós estamos falando de exercício de governo, gente. Não dá mais para improvisar com a segurança pública como tem sido feito. Né? É uma viatura que entrega ali, entendeu? Isso é mais do mesmo, mais viatura, mais armamento, mais munição. Tá? E aí fala que enfrenta o crime organizado. De que maneira? Como? Nas fronteiras? De que maneira? Quais fronteiras? Quais vão ser as prioridades, né, nos portos e tudo mais. Né? É disso que nós estamos falando. E de que maneira isso dialoga de forma concreta com os estados. Não dá para ficar repassando dinheiro para o estado, gastando dinheiro em diárias de operação, que você não sabe qual é a missão, não sabe qual é o alcance e o que você vai cobrar. Né? Você tem que fidelizar o estado nas prioridades de uma política nacional para não contradizer o presidente. O presidente da República foi eleito com programa de governo. Tá certo? Então, a segurança pública na esquina vai acontecer a revelia de uma agenda nacional? Vai ficar o bloco do eu sozinho municipal, o eu sozinho estadual, o eu sozinho federal? Está na hora de apresentar os termos do plano. Entendeu? Eu não gosto muito dessas expressões entregar para a sociedade, produto, porque eu estou falando de política pública, eu não estou falando de gerencialismo,
né, da Casa Bahia, né, da loja americana. O mundo público tem orçamento, tem pactuação política, correto? Não é o mundo gerencialista barato, né, empresarial. Então, eu não uso essas linguagens porque elas também ocultam os processos decisórios de pactuação. Né? Hoje nós temos governos, estados brasileiros, que são importantíssimos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Né? Que são governados por governantes de oposição. Né? E todos eles, né, adeptos da chamada guerra contra o crime. E que, como eu disse, a guerra, né, faz-se a guerra para produzir a paz do cemitério, que é o que a gente assiste no Rio de Janeiro, a paz da propina, e estamos vendo em outros estados. Né? Não vai dialogar? Não vai produzir uma repactuação? Aí sim, aí faz sentido mandar para cá. Agora mandar 30, 100, 200? Mas o que realmente isso quer dizer? É porque as pessoas não fazem as contas, né? Elas ficam impressionadas. Estou mandando uma ajuda, estou dando uma... Estamos juntos, isso não é emoticon, não, gente. Isso custa vida. Então, a primeira coisa é, essa chacina aconteceu, né? Porque foi possível acontecer. Né? Porque quem controla o território, faz o policiamento no território, enquanto está todo mundo brincando de polícia ostentação, polícia espetáculo, polícia de operação, os territórios são comandados, policiados por grupos criminais e firmas clandestinas de segurança. É uma rede de olheiros. Em 24 horas tudo foi resolvido, na base da matança. Né? Você percebe? Uma resolução miojo lamen, justiçamento e matança. Não é isso? É isso que a gente viu. Tá? Então, o governo criminal deu a resposta dele. Matei errado, deu ruim. Envolve políticos. Vamos resolver isso agora. Tá? Quem gosta de bala achada, bala perdida, não é o crime. Jaqueline, chegamos aqui a nossa hora. Você também tem que ir embora aí, senão ela vai ficar trancada nessa sala aí. Tá bom? Isso. Então, muito obrigado pela entrevista. Sempre muito bom conversar contigo. Boa volta aí para o Rio de Janeiro. Tá? E bom final de semana para você. Eu agradeço a vocês essa oportunidade. Eu estou torcendo por uma articulação federativa, estou torcendo para que o governo federal, enfim, possa se articular de forma efetiva, transparente, com plano de ação, de modo que o programa de enfrentamento ao crime organizado lançado essa semana, ele reflita e seja articulado às ações de cada governador, que foi legitimamente eleito, né, as ações desenvolvidas, para que a gente tenha resultados consequentes e pare de viver a política dos 3 S's, que é, primeiro, dar susto na população, ter surto de autoridade dizendo que faz e acontece, e produzir soluções operacionais que não ultrapassam o imediato. Minha solidariedade às famílias das vítimas, minha solidariedade ao Rio de Janeiro, que sou moradora, tem vivido essa realidade, e pelo menos há 20 anos que nós temos esse processo consolidado das ilhas, dominado pelo crime. Muito bom. Obrigado, Jaqueline. Bom final de semana. Beijo. Pessoal, então vamos terminar a live aqui. Hoje é sexta-feira. Um bom final de semana para todo mundo. Bom sábado, bom domingo. A gente volta na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Lembrando que é muito importante deixar uma curtida, mesmo no finalzinho, curte aí a live, não custa nada para construir audiência. Tivemos uma grande audiência hoje, vamos aumentar mais ainda. Deixa um Pix, um Superchat, um Valeu Demais, né? Depois que vê gravado, deixa um Valeu Demais como comentário. Forte abraço aí para todo mundo. Até a próxima. Pode encerrar, Gui.